Oi pessoal, tudo bom? Quanto tempo, né, que não tem um vídeo novo aqui no canal. Andei meio sumida mesmo, andei um pouco sem vontade de gravar e com muitas outras coisas para fazer, mas aos poucos estou me organizando e pretendo voltar com as resenhas, falar um pouco sobre os livros que eu li. Hoje eu vou comentar um pouquinho de cada, assim, das últimas leituras que eu fiz desde que eu parei com os vídeos por aqui. Quem acompanha o Instagram, o @eulieuVouler, já sabe mais ou menos quais foram as minhas últimas leituras, mas vou aproveitar o vídeo para comentar um pouco sobre elas. Acho que vai ficar um vídeo um pouquinho grande, mas tem algumas dicas bacanas, algumas ótimas leituras que eu fiz nesses últimos meses que vale a pena vocês conferirem. Vou começar comentando pelas caixinhas da tag, a de março, abril e maio, botei na ordem errada, mas tudo bem, que foram as últimas que eu recebi, né, que eu li desde que nós não nos falamos. E desses 3 livros, o que eu mais gostei foi o Underground Railroad, Caminhos para a Liberdade, que trata de um tema que eu acho muito importante ser discutido e que eu sempre me interesso mesmo, que é a escravidão, preconceito, que quanto mais a gente falar, mais a gente tá batendo para que isso não aconteça mais, né? Infelizmente não é tão fácil, o preconceito tá aí escancarado, ridiculamente escancarado. E Os Caminhos da Liberdade, né, que é o título brasileiro, é do Colson Whitehead, e esse livro é muito bacana. Ele vai contar a história da Cora, que é uma escrava no sul dos Estados Unidos, numa plantação de algodão. Ela já nasceu escrava, a mãe dela era escrava e a avó também. E ela vai contar pra gente um pouco, né, da vida dela. Esse livro vai contar sobre a vida dela e sobre a fuga dela, que vai ter tudo a ver com esses caminhos para a liberdade, né? Com essa ferrovia subterrânea que dá título ao livro, que na verdade existiu, mas não da forma como acontece no livro, que é uma ferrovia realmente subterrânea, com um trem que passa, um trem clandestino que passa por debaixo da terra e dá abrigo e fuga, né, para esses escravos. Na verdade, esse caminho subterrâneo englobava fugas de navio, trilhas, vários caminhos mesmo que eram organizados por abolicionistas, por pessoas que lutavam contra a escravidão nos Estados Unidos e que davam fuga para os negros cativos. E então, underground nesse sentido de ser uma coisa escondida, uma coisa clandestina. Aqui no livro o autor aproveitou esse nome para criar quase um personagem, né? Esse caminho subterrâneo que vai acompanhar boa parte da história e da fuga da Cora. Ela não foge sozinha, tem um outro escravo que é quem dá a ideia para ela, dá aquele gatilho, mas o livro é principalmente sobre ela. Tem algumas partes da narrativa que o autor fez uns cortes um pouco esquisitos, meio abruptos, eu achei. Você tem que prestar atenção e ter um pouquinho de paciência para entender o que está acontecendo aqui. Mas, no geral, eu gostei muito da história. É uma história que você precisa saber o que vai acontecer com a personagem logo. E é um livro que vale muito a pena ser lido. Esse livro ele é publicado pela HarperCollins, você encontra ele pela HarperCollins. Ele não é inédito e eu indico muito mesmo, principalmente para você ter uma visão ampla aí do que foi a escravidão. É claro que nos Estados Unidos, mas essa parte de castigos, de punição, de brutalidade, a gente sabe que é muito familiar para qualquer país que teve escravidão, né? O livro desse mês é um livro que estava esgotado aqui no Brasil. É o livro Tempo de Migrar para o Norte, do Tayeb Salih, que é um autor sudanês. Esse livro é considerado muito importante
na literatura árabe, na literatura do século XX como um todo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, infelizmente. Ele foi publicado em parceria com a Planeta, então acredito que eles também relancem esse livro, que acho que a Tag disse que estava esgotado. E esse romance, eu não tenho certeza se eu gostei. Foi um livro que me deixou com tantas coisas na cabeça, mas eu não consegui me apegar muito aos personagens. Nossa, preciso descobrir o que houve, sabe, com eles. Mas é um livro que vai falar muito sobre o colonialismo e sobre o imperialismo mesmo, né? E também sobre questões culturais, sobre choque de cultura. Nós temos dois personagens sudaneses que vão passar muito tempo na Inglaterra, e até que ponto isso vai modificá-los ou não. São dois personagens muito diferentes. Um deles é o narrador dessa história. O outro, que é o Mustafa Said, o narrador a gente não sabe o nome, mas o Mustafa Said sim. E o Mustafa Said também foi uma pessoa que morou muito tempo na Europa e aí depois voltou para o Sudão. Só que ele teve uma vida totalmente desregrada, apesar de ser um cara inteligentíssimo. Era um conquistador e levou algumas mulheres à loucura. E então essa é a parte mais assim que você fica interessado, querendo montar um pouco o quebra-cabeça de quem foi esse homem misterioso e o que ele vai intervir na história. Mas as questões políticas e as questões culturais são interessantes sim, mas aos personagens eu não consegui me apegar muito, apesar de ter ficado um pouco curiosa. Tanto que é um livro pequeno, ele não tem 200 páginas. 170 e poucas páginas, e eu fiquei bastante tempo lendo, porque eu não tava com aquela gana assim de ler. Foi bacana que junto com esse livro e a revista do mês veio uma infusão, né, de um tipo de chá de cardamomo, hortelã e canela para você tomar junto, né? Sabe que chá na cultura oriental é algo muito mais comum do que na ocidental, né? E era para você tomar e ir lendo e tal. Acabei tomando uma vez só durante a leitura e tomei depois no final. E é um gostinho bem diferente, assim. Não vou dizer que, meu Deus, eu amei esse chá, mas eu também não desgostei. É um gosto diferente, que eu não estava acostumada. Um gosto meio salgado, diferente. Não tem como explicar. Cardamomo, hortelã e canela. E a leitura que tem mais tempo que eu fiz foi os Só Garotos, da Patti Smith. Esse livro é muito bacana, vai contar a história da Patti Smith antes assim de ficar famosa, né? Quando ela saiu da cidade dela pequena. Pra quem não conhece, a Patti Smith é uma cantora de punk rock, pintora, escritora, poeta e uma artista assim, né, com 1000 facetas, que ainda tá viva, bem velhinha. E ela conheceu gente como Bob Dylan, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, todos esses nomes, e também conheceu o Robert Mapplethorpe, não sei se eu pronunciei certo, que era um artista plástico e fotógrafo, e eles moraram juntos durante muito tempo. Eles tiveram um relacionamento que depois virou uma amizade. A amizade deles e o amor deles pela música são as coisas mais bacanas do livro, mesmo que você não se interesse muito pela Patti Smith. Eu nunca tinha escutado nada dela, fui escutar por causa do livro, e também a onda, assim, né, não é tanto a minha vibe. Eu fico imaginando quem gosta muito desses nomes que eu falei da música deve pirar lendo esse livro, porque ela esbarrava, assim, como quem encanada com essas pessoas, e quem gosta dela também e gosta da música dela vai gostar muito de saber como é que foi esse começo de carreira, com as palavras da própria Patti, né? Esse livro é escrito por ela. E o que eu mais gostei foi da amizade dela, acima de tudo, com o Matthew, e do amor deles pela arte, a dedicação mesmo, aquilo de deixar de comer para comprar pincéis ou lápis de cor, coisas do tipo, que eles faziam isso, deixavam de comer, porque eles tiveram fases muito ruins de grana. Então é bem interessante, bem curioso de acompanhar essa história real. Indico para vocês o livro.
Agora falando um pouco das leituras fora aí, né, da tag, eu consegui ler o David Copperfield, do Charles Dickens, que estava na minha meta do ano passado, que eu furei lamentavelmente. E gostei muito desse livro, gente. É um livrão, né, que vai contar a trajetória do David desde que ele nasceu e todas as suas desventuras em série, digamos assim, mas também as suas conquistas, porque ele fica órfão muito cedo, fica nas mãos de um padrasto que ninguém merece, que vai botar ele para trabalhar em vez de estudar. Mas tem um momento que ele vai conseguir fugir de tudo isso para uma tia. Ainda vai ter alguns problemas, algumas confusões, mas a vida dele é muito interessante. E o mais interessante para mim são os personagens que os cercam. Tem uns tipos que são um pouco estereotipados, assim, idiosincrasias bem bizarras, assim, umas características engraçadas que chamam a atenção. São um pouco caricatos, mas você consegue entendê-los e acompanhar muito bem o ritmo da história e ficar querendo saber o que vai acontecer com cada um desses personagens. Não é à toa que é um livro bem grande, porque ele resolve mesmo a vida de cada um desses personagens, além da do próprio David. Claro que tá tudo amarrado. Tem umas horas que você quer falar, David, você é muito burro, pelo amor de Deus, isso é decisão que se toma. Mas você vê que é aquilo, né, do ser humano, o personagem não é perfeito, ele vai ter suas falhas, algumas vezes falhas de caráter, outras falhas por tá achando que uma coisa era uma coisa e não era, as pessoas. David vai se enganar muito com algumas pessoas nessa história. E é um livro muito legal de acompanhar. Charles Dickens escreve muito bem. Você senta para ler um pedacinho quando viu, se você tiver com tempo, é claro. Já se foram 100, 200 páginas. Eu aproveitei e li num período que eu estava de férias, que eu tirei uns 15 dias de férias. Sentei e li 300, 400 páginas de uma vez. E foi uma experiência muito prazerosa. Tinha muito tempo que eu não fazia uma imersão tão grande numa história. E tenham paciência e leiam esse livro, porque ele é grande, mas você não vai sentir o tempo passar lendo ele. Outra leitura excelente que vai tocar a fundo na questão do preconceito racial, do imperialismo, dessa vez na Nigéria, é esse livro da Chimamanda Ngozi Adichie, O Hibisco Roxo. Eu já falei muito da Chimamanda aqui no canal. Quem acompanha sabe que eu sou apaixonada por todos os livros dela. Sabe o que é você ler todos os livros de uma autora e não conseguir fazer assim, eu não gosto muito desse detalhe. Não. Todos os livros são ótimos. O livro de contos No Seu Pescoço também é ótimo. Os romances todos, tanto esse, quanto Americana, quanto Meio Sol Amarelo, quanto os livros pequenininhos, né, que foram retirados dos seus discursos, o Sejamos Todos Feministas e o Para Educar Crianças Feministas. Se você tem alguma dúvida sobre feminismo, se deve ficar do lado do feminismo, pegue e lê esse livro, ou pelo menos vê o vídeo aqui no canal, porque eu acho que todo mundo deveria ser feminista e ler esses livros da Chimamanda, porque são livros sensacionais. Esse aqui, O Hibisco, ele vai falar de como o imperialismo bagunçou as coisas na África, num sentido de mesmo assim, uma invasão, né, na cultura deles. E a gente tem um pai de família que é católico do jeito dele, do jeito torto dele, porque ele maltrata a esposa, agride os filhos, e ao mesmo tempo, para a sociedade, ele é um homem generoso, um homem que ajuda muita gente. Quem vai contar pra gente essa história é a filha dele, a Cambiri, que tem um irmão também. Os dois sofrem com essa tirania, mas ao mesmo tempo tem um amor enorme pelo pai, aquela questão do amor e do medo, um medo que não deveria vir da pessoa que você deveria mais amar, né, que são seus pais. E é um livro chocante em alguns momentos. Eu sofri, eu chorei lendo esse livro, porque criança sensibiliza muito, tanto criança quanto adolescente, e o que eles vão passar nesse livro não é fácil. E
Esse pai é o que move mais a trama, né? As decisões ali, fugir um pouco desse pai e buscar abrigo na casa da tia, um abrigo inesperado, que é o que esses personagens vão ter, e ver como as coisas podem ser diferentes, como a religião pode ser diferente, menos aterradora, menos opressora, como uma família pode conversar, brincar, se relacionar de outras formas. Então foi um livro que eu gostei muito, tem muitas questões, estou devendo mesmo um vídeo sobre esse livro, que eu preciso falar sobre ele. E leiam Chimamanda, leiam. Outro livro que eu li, que foi uma leitura muito doida, assim, fora da caixinha, foi O Casamento, do Nelson Rodrigues. Engraçado que eu tô pra me casar, mas esse livro é totalmente fora, assim, não do real, porque muitas pessoas da sociedade, como as pessoas nesse livro, hipócritas, fingem que são o que não são, tem muita coisa debaixo do tapete, né? Muitos esqueletos no armário. E é o que acontece nesse livro, é que a gente tem um casamento, na maior parte do tempo a gente acompanha o pai da família, a filha dele vai casar. Ele tem uma visão muito estranha sobre essa filha, um amor quase incestuoso, que beira aí o incesto. É a filha favorita que vai casar, a Glorinha. As irmãs morrem de ciúme e ele finge muito mal para as irmãs, que não tem filha preferida, mas tem. A gente vai acompanhar os personagens que estão em volta desse casamento, o noivo que tem um segredo que vai chegar no ouvido do pai e do ginecologista da família, e esse segredo vai ficar rondando ali, devo contar, não devo contar pra Glorinha, devo contar, não devo contar pra Glorinha. Esse pai vai ficar num sufoco aí na véspera do casamento. É praticamente o livro nesse dia, ocorre nesse dia todo, antes da véspera. A gente vai ter outros personagens assim da vida comum, como a secretária, que é oprimida pelo patrão, mas tem um tesão nele. A gente vai acompanhar a esposa, a gente vai acompanhar o padre e todos esses personagens com muita falsa moralidade, né? Porque eles têm umas questões bem complicadas, para dizer o mínimo, e estão ali agindo como se fossem pilares, né? Esse livro foi censurado na época da ditadura, pegou o Nelson Rodrigues de surpresa, né? O Casamento é o seu primeiro e único romance, e foi uma coisa bem curiosa de ler, assim, essa crítica social meio ácida, né? Assim, com personagens fazendo coisas bem, bem loucas. E é isso, essas foram as minhas últimas leituras, não necessariamente na ordem que eu falei aqui, né? Os da tag eu li um a cada mês. E o livro que eu tô lendo foi o livro indicado pelo Pacto Literário em maio, que é o Kindred, da Octavia E. Butler, que é um livro que eu tô gostando. Eu pretendo ler bastante ele nesse feriado, que é um livro sobre viagem no tempo, pelo que eu captei até agora. A gente tem uma personagem que mora nos Estados Unidos, num lugar, e de repente ela sente uma tontura, um enjoo, vai parar em outro lugar dos Estados Unidos, muito distante, lá para o sul, e em outra época, uma época em que a escravidão ainda estava rolando, né, a pleno vapor. Ela é negra, então automaticamente ou uma escrava livre ou uma escrava fugida, né? Quem a vê nessa época pensa logo isso. E olha que encrenca, né? Onde eu tô, ela tá começando a criar uma teoria de por que ela faz essa viagem no tempo. Isso vai acontecer mais de uma vez, pelo que eu percebi. O livro já começa um pouco mais à frente e acaba voltando para explicar. Já começa assim com uma parte bem frenética. Tô curtindo a leitura, espero que seja bom até o final, porque a pegada do início já me fisgou. Então esses foram os livros que eu li nesses últimos meses sumida. Espero voltar logo com alguma resenha desses livros. Você não deixa de acompanhar o Instagram, que por lá eu tô sempre postando alguma coisa das leituras. E
É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.